salvação é perdão, salvação é receber justiça, salvação é eternidade. Então, por isso que ele fez questão de falar, salvação é a eternidade que nós precisamos. E ele colocou 3 aspectos importantes da salvação. O primeiro, uma retrospectiva histórica. Ele falou, olha, nós temos dados, informações da salvação registrados na história de Deus. E a história de Deus, ela está documentada na Bíblia. Então vocês têm que, desde o começo da humanidade, quando Adão e Eva desobedeceram, Moisés, que viveu muito tempo depois, mas que havia recebido informações dos seus pais, dos seus avós, dos seus antecedentes, ele já havia dito que da semente da mulher nasceria aquele que destruiria o poder do inimigo. Então, vocês viram, a salvação já estava documentada ali no capítulo 3 de Gênesis, que foi escrito por Moisés, aproximadamente 1400, 1500 anos antes de Jesus ter nascido, mas que, na verdade, é um fato que aconteceu milhares de anos antes, lá no Jardim do Éden. Então, a salvação tem uma retrospectiva histórica. Nós sabemos, por exemplo, que quando Deus chamou um homem que vivia num mundo extremamente corrupto, que era a Babilônia, na cidade Ur dos Caldeus, ele chamou aquele homem chamado Abraão, e Abraão recebeu também uma palavra a respeito dessa salvação, dizendo assim, através de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer, olha, num mundo extremamente corrupto, imoral, desonesto, cheio de problemas, idolatrias, misticismo, superstições, Deus chamou uma pessoa para fazer parte da retrospectiva histórica da salvação. Então, nós temos inúmeras, são mais e mais informações registradas que nos fazem realmente ter essa ideia, né? Foi através de Moisés também que Deus falou assim, olha, vai surgir alguém, vai vir alguém depois de você, que vai ser semelhante a você, não é igual, semelhante, e que vai ser aquele que as pessoas vão ouvir. Então, quando Moisés escreveu isso a respeito de, olha, vocês estão admirando, vocês estão me valorizando, porque eu recebi uma missão muito grande de Deus, mas não fiquem focados em mim. Eu sou um ser humano, pecador igual a vocês, mas vai existir alguém que vai vir e que vai ser maior do que eu. Então, Moisés também nos trouxe informações a respeito da salvação, da presença histórica de Jesus na nossa vida, muitos e muitos anos antes de Jesus ter nascido. E nós temos um dos profetas que mais falou de Jesus, que é o profeta Isaías, né? O profeta Isaías diz assim, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Então, o apóstolo Pedro fez questão, olha, vamos investigar a salvação, vamos ver como é que Deus trabalhou essa questão de nos tirar da tempestade, né? Essa tempestade que a vida, muitas vezes tem uma tempestade que nós falamos, e agora, será que eu consigo sair dela? Só que é nas tempestades que muitas vezes nós ficamos mais fortalecidos. Então ele falou, a salvação é tudo isso, é cura, é remissão, e é libertação, é resgate, é justificação, e acima de tudo, é o perdão para você fazer parte da eternidade em Cristo Jesus. E nós agradecemos a Deus por isso. Então, nós temos inúmeras informações mostrando claramente para nós que a salvação já estava sendo programada por Deus antes da criação do mundo. Então, antes que Deus criasse o mundo, Ele, na sua onisciência, na sua sabedoria, Ele já sabia que o ser humano iria pecar, ia desobedecer, mas mesmo assim Ele fez questão de nos criar, porque Ele queria ampliar o relacionamento dele com pessoas como eu e você, que fomos feitos à imagem e semelhança dele, perdemos essa imagem e semelhança lá no pecado do Éden e fomos restaurados para viver com ele agora na vida eterna. Então, retrospectiva histórica que Pedro faz questão de salientar. Nós temos também a questão da salvação no hoje, né? No hoje. Isso é muito importante. Nós vamos ver que Davi, ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? E ele já estava dizendo aquilo que iria custar para Deus a salvação.
Então, profeta, né, o rei, que era um profeta, ele disse assim, olha, aquele que vai morrer no nosso lugar, há 2000 anos atrás isso aconteceu, ele vai ter as suas mãos transpassadas, suas mãos perfuradas e os seus pés também pelos cravos. Ele diz assim, e transpassaram-me as mãos e os pés. Então nós temos aqui uma profecia que se cumpriu totalmente e que nos mostra quanto custou para Deus me resgatar, me salvar, me perdoar, me fazer com que eu faça parte da família dele. Custou o quê? Jesus ter as suas mãos, seus pés massacrados, perfurados, não é? E Jesus, ele chegou a dizer que ele estaria fazendo tudo por nós através do profeta Isaías. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores. Foi ele ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, quando você pensa em salvação, Pedro faz questão de dizer, olha, custou para Deus a vinda do seu Filho. Então, já sei que existem informações históricas, uma retrospectiva histórica que Pedro faz. Já sabemos que a salvação custou para Deus a morte do seu Filho, se entregou em nosso lugar, é muito mais precioso do que ouro que perece. Ele derramou o seu sangue para nós. Seu sangue é muito mais precioso do que qualquer recurso humano que você possa imaginar. E por isso que Paulo diz, na plenitude dos tempos, quem veio? Jesus. Então, quando que é a plenitude dos tempos? Se você pegar a história faz assim, ela vem caminhando até no momento que chega em Jesus. Agora nós estamos caminhando para o final dos tempos, que é a volta de Jesus. Então, o que é plenitude? O tempo que Jesus veio à Terra para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos, através das suas feridas, sermos curados e pudéssemos ser resgatados, para que Ele nos libertasse da opressão, do pecado, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, o segundo aspecto importante que nós estamos comemorando hoje, quando comemoramos a ceia do Senhor, é que ela tem um componente histórico lá, desde o Jardim do Éden, e que foi registrado por Moisés mais tarde, e que tem um momento pontual, que é o momento em que Jesus morre na cruz em nosso lugar. E terceiro aspecto, a salvação é para todos. Que bênção, né? Então você tem as informações históricas que Pedro salientou para nós, primeira carta de Pedro, capítulo 1, de 10, 11 e 12, falando, olha, vocês podem investigar, está lá documentado. Momento em que Jesus morre em nosso lugar, também documentado lá no Antigo Testamento, mas nós sabemos que na plenitude dos tempos Jesus veio e morreu em nosso lugar e ressuscitou. E o terceiro aspecto, salvação é para todos. Então, todo ser humano tem direito a receber a salvação. Todos. O profeta Joel, no momento também de tempestade da história do povo judeu, não é? Vocês lembram que toda a produção agrícola foi destruída, o povo estava passando por dificuldades muito grandes, estava sendo corrigido, mas ele fez questão de dizer que existem multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então, demonstrando que cada um de nós, pessoalmente, individualmente, temos que tomar uma decisão em relação a Jesus. Decisão. Então, o ser humano é criado com capacidade de entender e capacidade de decidir, e nós temos essa capacidade de entender e de decidir comprometida, senão nós só faríamos as coisas certas, né? Senão nós nunca entenderíamos as coisas de uma forma errada. Muitas vezes nós fazemos entendimentos que não tem nada a ver com a verdade, não é? Não é possível, não? Todos nós sabemos que às vezes entendemos uma coisa, mais tarde a gente fala assim, olha, não era bem assim. Então, essa capacidade de entender, capacidade de tomar a decisão certa, nós sabemos que é só através do poder do Espírito Santo. Então, a salvação, ela é colocada para todas as pessoas, e a palavra de Deus, e o apóstolo Pedro faz questão de dizer para nós, olha, você que decide. Você toma a decisão. Se você quiser. O amor de Deus é impressionante, né? O profeta Oséias diz assim, que é como se estivesse lançando cordas de amor para nos atrair para Ele. E essas cordas de amor, nós sabemos que elas são concretizadas, elas se tornam perfeitas na pessoa de Jesus Cristo, né? Então,
A salvação é para todos, Deus ama todas as pessoas, Deus quer atrair todos, e Deus tem um plano bom para o ser humano. Se as pessoas entendessem que Deus tem um plano perfeito para si, não ia caber gente aqui hoje, né? Então o que acontece? Se você fizer uma programação aí no ginásio de esportes, um evento, vamos dizer, um evento esportivo, pode ser que junte 3, 4, 5 mil pessoas lá, né? Mas quando você fala assim, olha, Deus quer mostrar o seu amor para vocês. Deus quer que vocês sejam libertados, que vocês recebam a cura das feridas dos seus corações, né? Deus quer que vocês se libertem das mágoas, do ódio, dos ressentimentos. Deus quer que você tenha esperança da vida eterna. Se você falar isso para as pessoas falam, mais tarde eu resolvo. Deixa para mais tarde. Então, nós temos que enfrentar uma luta muito grande, que essa luta ela é vencida através da oração. Por isso eu gostaria que vocês pensassem seriamente, né? Vamos orar mais. Vamos orar mais nas nossas casas, vamos orar mais na nossa família, vamos orar mais nos cultos de oração, nos cultos da igreja. Nós temos que agradecer muito a Deus, né? Estamos aqui hoje, já oramos, né? Mas podemos orar mais ainda, né? Porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos que orar sem cessar. Eu estava pensando, né? Quando chego aqui, tem alguns irmãos que já estão aqui. Se vocês quiserem ficar orando, fiquem já orando, trocando, conversando com o irmão que está junto, mas vamos usar até esses momentos, às vezes chegar um pouquinho mais cedo na casa de Deus, que a nossa casa é aqui agora, para nos reunirmos de manhã, fica orando, vamos orar, às vezes 15 minutos, que você ore, são 15 minutos que talvez você não oraria na sua casa, né? Temos o culto de oração à noite, às 7 horas da noite, no domingo. Então, usem esses momentos, porque nós só temos uma maneira de vencer essa barreira da resistência humana. O profeta Zacarias, nós estamos lendo hoje, Zacarias 8, né? Ele fala que o coração do ser humano é como se fosse o quê? Que pedra preciosa ele é. E que é ruim, né? Que é diamante. O que o diamante é? A pedra mais dura que existe, que se conheça, né? Tanto é que você pega um diamante, você corta o quê? Corta a vidro. Então, o nosso coração, o coração do ser humano, antes de nós conhecermos Jesus, Ezequiel fala que é um coração de pedra. Zacarias fala que é um coração duro como diamante. Agora, me diga como é que você vai vencer esse diamante? Na força? Não. Só existe uma maneira de você mudar o coração do ser humano. Qual é a maneira? Uma oração feita, dirigida ao nosso Deus, e que nós cremos que vai ser feita através do poder e no nome de Jesus. Então, quem sabe você vai se interessar, às vezes não consegue vir nos cultos da semana, chega um pouquinho mais cedo no domingo de manhã, domingo à noite, vamos aproveitar para estar orando, né? São momentos que a gente fica aqui, às vezes 10 minutos que a gente consiga chegar mais cedo, são 10, 15 minutos para estarmos orando, para o Espírito Santo fazer com que realmente nós tenhamos uma semana vitoriosa. Vocês aceitam esse convite? Não estou intimando ninguém, nós estamos convidando vocês a terem mais acesso a essa bênção de Deus, porque Deus quer. O profeta Jeremias, vocês sabem muito bem, diz assim: pois eu bem sei o plano que estou projetando para vocês, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus quer fazer isso na nossa família, Deus quer fazer isso com as pessoas com quem nós trabalhamos, Deus quer fazer isso na nossa cidade. Então, essa salvação, que é cura, libertação, que é o arrependimento que Deus coloca no coração do ser humano, e que Jesus sintetizou: arrependimento e fé nele. Então, se você sintetizar tudo isso, vai dar arrependimento e fé em Cristo Jesus. Isso vai produzir em nós a salvação. Ou seja, o cuidado perfeito para nós, não só aqui na terra, mas acima de tudo na eternidade. Porque nós também precisamos de cuidado dele aqui, não precisamos? Nós precisamos vencer aquilo que os estudiosos estão falando. O Brasil está enfrentando uma tempestade. Tempestade na questão política, tempestade na questão econômica, mas é uma tempestade para o nosso bem, viu? Não estamos falando de nenhuma autoridade nossa. E se nós formos intercessores, se nós estivermos orando realmente pelo nosso país, nós vamos ter uma bênção, né? Então, a salvação que nós precisamos anunciar, ela também é feita com mais facilidade quando nós estamos enfrentando momentos de paz, de tranquilidade. Então, graças a Deus por isso. Paulo diz assim: também nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis na sua presença.
Olha que benção que é o resultado da salvação nas nossas vidas. E numa outra carta ele fala, nos reconciliou no corpo da sua carne. O que é isso aí? Nos reconciliou no corpo da sua carne. É um sacrifício, morte, humilhação, morte de Jesus. Para que, a fim de nos apresentar perante dele, santos e irrepreensíveis também. Então, gratidão a Deus, porque ele colocou em nós o arrependimento e a fé, ou seja, a salvação é para todas as pessoas. Amém? Então, quais são os 3 aspectos que nós vemos na carta de Pedro, que nós vemos hoje? O primeiro, a retrospectiva histórica, você pode investigar, você vai perceber que lá desde o Jardim do Éden, milhares e milhares de anos antes de nós estarmos aqui na Terra, Deus já tinha falado, Deus falou várias vezes, falou através dos profetas. Hebreus fala que, havendo Deus falado de muitas maneiras aos nossos pais, hoje nos fala através de Jesus. Então temos a retrospectiva histórica, temos o custo, quanto custou para Deus? Sacrifício, morte de Jesus. E temos a oferta. O que é oferta? Para todas as pessoas. Então aquela pessoa que você menos espera, Deus está preparando ela para receber a salvação. O que é salvação? Sintetizando, arrependimento e fé. Produz o quê? Cura, produz perdão, produz remissão, produz justificação. Quantos aspectos que estão relacionados com a salvação? Mas, sinteticamente, o que é? Arrependimento e fé. E os resultados são incomensuráveis, não dá para você medir. Tá bom? Então, nós estamos celebrando isso hoje aqui, a ceia, né? Angélica? Então, a Angélica passou... Amém. Amém. Então, o que a salvação produz? Também gratidão, né? O salvo, ele devia ficar agradecendo o dia inteiro, né? Se a gente fosse honesto mesmo com Deus, tira as picuinhas, tira as coisas que você não está entendendo, agradece o dia inteiro. Estou inventando alguma coisa? O pastor está inventando alguma coisa? Tá? Ou não? Falem? Não. Por quê? Em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a salvação produz o quê? Gratidão. Então, ela está agradecida. A Glaucer também está agradecida, né? Quem mais está agradecido é a Deus. Porque Deus está trazendo muitas bênçãos na vida de sua mãe, né? Graças a Deus não é nenhum problema sério. Quem mais está agradecido? A Leila também e o Taléo, né, estão agradecidos. Que enquanto nós estávamos aqui cultuando a Deus, o Tarek passou por um acidente, mas graças a Deus não foi nada, né? Então, vejam quantas coisas para agradecer. O Silvio está agradecendo também, que teve um susto esses dias e não foi nada também. Você viu quantas coisas para agradecer? A Neuza também, né? Todo mundo tem coisas para agradecer. E se a gente fosse ficar aqui e ficar o dia inteiro agradecendo. Então, salvação produz no coração nosso um profundo sentimento de... e que não termina, ininterrupto. Em tudo dai graça. Esta é a vontade de Deus. Se nós entendêssemos isso, a nossa vida ficaria muito mais suave. Já tem tempestade, não tem? Que o pessoal está falando tempestade aí no nosso país, né? Mas é para o nosso bem, não é culpa dos nossos, é culpa nossa, né? Que se nós orássemos mais, teríamos menos tempestades na vida. Mas a tempestade às vezes é importante para a gente poder ver que o nosso Deus é um Deus que coloca a paz. Tá bom? Todo mundo... Era preciso documentar aquilo que havia acontecido durante muito tempo na história do povo, que foi a libertação do Egito. A libertação do Egito simbolicamente representa a nossa libertação do pecado, nossa libertação do poder do inimigo, que o faraó era o inimigo total do povo judeu. Então nós, ao recebermos o pão, nós estamos agradecendo a Deus porque Jesus nos trouxe essa salvação.
esse é o meu corpo que é partido por vós. Então, ao receber o pão, você está lembrando que Jesus entregou-se totalmente, suas mãos foram transpassadas, como diz o Salmo 22, sua cabeça teve que receber uma coroa de espinhos, a humilhação moral que ele recebeu durante o julgamento, e nós agradecemos a Deus porque ele é resistente a tudo. Então, agradeça a Deus. Algum motivo que você gostaria de colocar diante de Deus, de ansiedade, algum ressentimento, aproveite esse momento, né, de repensar a sua vida. Tanto quanto recebemos, nós vamos pensar e agradecer a Deus porque Ele cura tudo. Todos receberam? Temos também um motivo importantíssimo para estarmos orando, que é o próximo batismo. Então não esqueçam de orar. Se for da vontade de Deus, a gente ainda tem o batismo este ano, para aqueles irmãos que estão pedindo o batismo. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então essa é a mensagem que Jesus deixou, mensagem de salvação para os 7 bilhões de pessoas que moram no nosso planeta, dos quais aproximadamente 1 bilhão já tem uma experiência com Jesus. Então falta muita gente, né? Então temos povos que não foram alcançados, temos pessoas que ainda não têm a palavra de Deus traduzida, e temos irmãos que estão sofrendo muita perseguição por serem crentes de Jesus. Na quarta-feira, a Sandra trouxe notícias aí da Indonésia. A Indonésia é o país mais populoso em termos de islamismo. Eles são mais de 300 milhões de pessoas, maior que o Brasil, né? E 90% da população segue o islamismo. E estão dificultando a propagação, a pregação do nome de Jesus. Então, vamos orar pela Indonésia. Nesse momento, toda a igreja está orando pela Indonésia, que pastores e cristãos lá possam também, com liberdade, celebrar a ceia. Então, com gratidão, nós vamos participar do primeiro elemento. Este é o meu corpo que é partido por vós, disse Jesus, fazei isto em memória de mim. Vamos cantar a primeira estrofe do hino 142. Então, agradecendo pelo pão, né? Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Agora vamos agradecer mais uma vez, porque Jesus derramou o seu sangue, o sangue que nos liberta de todo pecado, o sangue que limpa, que lava o nosso coração, que nem a soda cáustica conseguiria fazer isso, né? Profetas falam isso, que nem soda cáustica limpa o coração do ser humano. Não está exagerando não, viu? Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, ao orarmos agora, que cada um de nós possa sentir esse perdão
que nós não somos perfeitos ainda, né? Estamos aqui na Terra, mas que esse perdão seja mais uma hora de muita gratidão e de uma vida melhor, pautada na palavra, no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus e na nossa ligação com a igreja. Silas. Agradecemos ao Deus Santo e bendito nome, pois Tu és digno, Pai, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Neste momento, Pai, onde estamos com esse segundo elemento, ó Deus, na mão para ser distribuído, ó Pai, onde ele representa o Teu sangue, uma representação apenas, ó Pai, mas nós vivenciamos, nós, ó Pai querido, recordamos, nós imaginamos, ó Pai, o Teu sofrimento ali na cruz, quando derramou o Seu sangue para purificar os nossos pecados, ó Pai. E neste momento, agradecidos, ó Deus, por o Senhor ter dado o Seu Filho Jesus, para este momento, nós nos prostramos a Ti e agradecemos, ó Pai querido. Agradecemos pelo Filho Jesus que nos deste e por este sangue ter sido derramado, nos purificando. E é em nome dEle, Jesus Cristo, e no poder do Espírito Santo que nós oramos. Amém. 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 Jesus usou o suco da videira para simbolizar o sangue que ele derramaria em nosso lugar. É interessante que vocês vão encontrar registros históricos de quando o povo estava longe da sua cidade, longe da sua Jerusalém, da sua Sião, longe dos seus vínculos de nascimento, de presença, de cidadania. Quando o povo voltava, Deus falou assim: olha, agora vocês vão voltar e vocês vão também sentar-se novamente ao pé de uma videira. Como é que nós chamamos de videira aqui no Brasil? Parreira, né? Parreira, né? Nós chamamos de parreira. Então, simbolicamente, isso dizia o seguinte: todas as vezes que o povo, por exemplo, o povo foi para o Egito, depois eles voltaram para ser uma nação na Terra Prometida, aprontaram muito, fizeram muita coisa errada, precisaram ser corrigidos. Aí foram para onde? Deus levou-os para a Babilônia, e quem não aceitou essa orientação de Deus sofreu muito. Teve alguns que quiseram ir para o Egito, mas Deus falou: não é para a Babilônia que vocês têm que ir. Aí chegaram na Babilônia. Quando Deus falava que eles iam voltar, vocês vão se sentar novamente ao pé de uma videira. Então, às vezes colocavam videira na porta da cozinha. Então, você tinha a porta da cozinha, né? Na Grécia, por exemplo, às vezes o pessoal usa videira, assim, você fica perto da videira quando eles vão oferecer os vinhos, né? Então, a videira, vejam que interessante, né? Era um símbolo de alegria, um símbolo de vitória. Mas antes da alegria e da vitória, teve o sofrimento de Jesus. Então, quando você está recebendo o que Jesus passou por nós. Mas ao passar pela sua morte, pela sua entrega, derramando todo o seu sangue, nós recebemos alegria. Nós cantamos paz e alegria, né? Vamos cantar a segunda estrofe agora? Todos receberam? O que nós aprendemos a respeito do suco da videira? Primeiro, ele era colocado como se fosse um símbolo de alegria, de paz, de volta. Tinham voltado, agora estavam nas suas casas, né? Então, às vezes tinha uma subida assim para você chegar na cozinha, então tinha uma videira, tinha uma figueira também, né? Mas para Jesus foi o quê? A sua morte.
mas a sua morte, então, a alegria que o povo tinha quando voltar para suas casas, para sua Jerusalém, por terem novamente a oportunidade de estar debaixo de uma videira, morte de Jesus, sofrimento, derramando seu sangue, alegria para nós. Porque Jesus não quer que você fique sofrendo, né? Ele mesmo diz, não chorem por mim, chorem pelos vossos filhos, chorem pela vossa cidade. Ele morreu, ele derramou seu sangue, para que eu e você possamos nos sentir o quê? Perdoados e, portanto, felizes. Vocês acreditam que existe maior alegria do que saber que você está perdoado? Não existe, né? Saber que está perdoado, teu pai perdoou, tua mãe te perdoou, teu filho te perdoou, né? Teu irmão te perdoou, olha que coisa legal, né? Dá uma paz, uma tranquilidade para a gente viver essa vida, esperando a eternidade. Então é aqui que nós lembramos de tudo isso. E por isso que Jesus disse, esse é o cálice da nova aliança. Então uma aliança aqui definitiva. Então vamos participar, né? Mas com alegria. Né? Nós vamos nos colocar em pé, vamos cantar o último hino. Com alegria, né? Pelo perdão. Primeiro pelo arrependimento, né? Que trouxe o perdão, arrependimento, fé em Jesus Cristo. E muito feliz porque nós temos uma esperança que ninguém pode tirar de nós. Uma esperança que para nós já é realidade, né? Quando a Bíblia fala de esperança, não fala de algo que é possível você ter, você já tem. Só que a consumação histórica ainda não aconteceu. Vocês entenderam? Então, você já tem essa esperança, você já tem esse direito, ninguém vai tirar de você a eternidade, mas é claro que a volta de Jesus ainda não aconteceu, a segunda vinda.